Depois vemos que um novo casal está surgindo, pois eles até chegam a andar de mãos dadas pela rua. No dia seguinte, Pyung-ha mais uma vez tem que lidar com aquele comandante que fica lhe incomodando, e agora o homem está em cima dela por ter a visto chegando com Woo-won. Por algum motivo, ele se acha no direito de questionar se os dois estão juntos e até pergunta se o comissário sabe sobre o que aconteceu entre eles. No entanto, Pyung-ha não baixa sua cabeça e responde que nada disso dá conta do homem, o que resulta com que mais uma vez ele ameaça contar sobre algum segredo deles para o restante da equipe. Quando o clima está começando a ficar pesado por Pyung-ha continuar se defendendo, questionando se a esposa do comandante sabe sobre essa sua obsessão por ela, Woo-won passa pela cortina. O comissário percebeu no mesmo momento em que viu Pyung-ha desconfortável de que havia algo acontecendo. Então, depois que o comandante se afastou, Woo-won falou para sua colega que se ela estiver enfrentando algum problema, que a mulher pode chamar ele. Enquanto isso, Saran estava fazendo seu trabalho no Sorriso Real quando se deparou com a sua ex-superior. A mulher estava ali para lhe entregar algumas peças de roupas que foram enviadas por alguém maior do que elas. E mais uma vez, ela demonstrou sentir inveja da protagonista, dando ênfase de que Saran só chegou no maior patamar dos funcionários do hotel por sorte. Contudo, a mulher não contava que a senhora John estaria por perto e teria ouvido tudo. Dessa forma, antes que pudesse voltar à sua função, a atual superior da protagonista deixou claro que Saran só chegou neste lugar por seu mérito próprio e dedicação constante. Mais tarde, vemos o que se tratava aquelas roupas enviadas por Woo-han, e acontece que por o hotel ter salvo Saran, a mulher quer dar uma entrevista à imprensa para se aproveitar dos bons comentários do público, mesmo que não tenha sido ela que tenha realizado o resgate. Claro que havia um roteiro a ser seguido, entretanto, sabendo que é a verdade o quanto Woo-won se arriscou para lhe ajudar, Saran decidiu falar sobre o que realmente aconteceu na frente de todos, deixando Woo-han furiosa. Mas em compensação, Woo-won, que havia recém ficado sabendo sobre a coletiva e corrido ao local, sabia que no fim a sua amada faria a coisa certa. Na próxima cena, vemos que Woo-han ficou sabendo estar perdendo na corrida sobre a hospedagem de um príncipe árabe chamado Samir. Então, aceitando que todas as suas tentativas de o convencer a ficar no Hotel King falharam, quando teve uma reunião com o conselho e o presidente, Woo-han passou a responsabilidade para Woo-won, com o objetivo que seu irmão falhasse e mostrasse ao pai deles não ser competente para gerenciar nem o Sorriso Real e muito menos o hotel. Enquanto isso, Saran, que já teve um dia estressante, teve que limpar o saguão VIP sozinha após um banquete, pois os seus colegas ficaram com inveja de que ela foi chamada por Woo-han e deixaram todo o trabalho pesado para a protagonista. Quando faltava um pouco para Saran acabar, Woo-won apareceu a convidando para um café, mas como ainda tinha o que ser feito, o homem decidiu ajudá-la para que finalizasse mais rápido. Passando para Daeul, vemos a equipe dela jantando com Ha-hee, que é a responsável por coordenar se as vendas de uma certa região estão indo bem. E como Woo-han passou a ordem de que as lojas devem dobrar o lucro, Ha-hee passou isso para a equipe, no entanto, com a porcentagem ainda maior do que haviam recebido. Daeul tentou explicar que as funcionárias nem estão tirando folga para conseguir atingir o que havia sido estabelecido anteriormente, mas Ha-hee tinha uma carta na manga e prometeu que caso consigam, todas irão fazer uma viagem de 6 dias para o sudeste asiático, que obviamente deixa os funcionários de Daeul animadas. Contudo, para isso, agora elas nem poderão mais fazer pausas durante o expediente. Voltando para Saran, vemos quando ela está servindo o presidente e 2 amigos seus. Durante a conversa, o dono, que é concorrente direto do presidente, se gaba de que o príncipe Samir irá ficar em seu hotel. Entretanto, em seguida chega a notícia para o presidente de que Woo-won conseguiu convencer o homem a ir para o Hotel King. E para se sobressair de seu concorrente, o presidente fala na frente de todos de que a protagonista será quem irá recepcionar o príncipe por ser a melhor funcionária. Voltando um pouco na noite anterior, vemos que Woo-won conseguiu convencer Samir por já ter uma certa intimidade com o príncipe. Acontece que os dois estudaram juntos por alguns anos, mas os homens meio que se odeiam, e para convencê-lo a aceitar, Woo-won prometeu que diria apenas sim para Samir. Desde a chegada do príncipe, Woo-won já começou a passar raiva, mas tudo piorou quando ele percebeu que Samir gostou de Saran e passava o tempo todo a elogiando. O príncipe até a convidou para almoçar no meio do expediente. Como a protagonista foi designada para cuidar dele, não pôde negar, o que mais uma vez resultou com que os colegas de Saran ficassem com ciúmes dela. Mais tarde, vemos
que enquanto esperavam o príncipe sair de uma região, Gu-won pediu ajuda para a protagonista de como que ele deve se portar para agradar Samir. E ele ir embora logo, então Saran lhe ensinou a sorrir como um funcionário do sorriso real. Depois que o príncipe terminou com as negociações, que era a real razão dele ter vindo ao país, vemos que Samir decidiu que todos deveriam ir a um palácio em que alguns reis moraram na época da dinastia. E diversas vezes o príncipe deixou claro estar interessado na protagonista, ele até pediu para que eles se vestissem tradicionalmente para participarem de uma cerimônia de casamento encenada no templo. No entanto, ao invés de Samir se vestir de rei, Gu-won foi mais rápido. Dessa forma, quando o príncipe entrou no templo, ele ficou furioso de encontrar o homem em seu lugar. Na próxima cena, passamos para quando Gu-won e a protagonista estão desfrutando de uma deliciosa comida instantânea para relaxarem depois de um dia cansativo. E nessa hora, os dois se aproximam cada vez mais, falta pouco para finalmente virarem um casal. Enquanto isso, Daeul se virava para manter a casa depois de um dia exaustivo de trabalho e quando ela sai para tirar o lixo, mesmo essa sendo função de seu marido, vemos que a filha dela parece ter mais noção do que o homem, pois a garota comenta para seu pai que nunca irá se casar com alguém como ele. No dia seguinte, Saran recebeu um presente do príncipe durante o seu horário de trabalho e ele pediu para que ela o usasse na festa que teria à noite. Então, passando para tal festa, vemos que ela foi preparada no saguão do sorriso real, mas como anteriormente a protagonista ficou desconfortável em ter seus colegas a servindo, dessa vez Gu-won foi vestido de mordomo por ordens de Samir e estava mais para um jantar do que uma festa. O intuito do príncipe era pedir a mão de Saran durante a refeição e quando ele fez isso, até eu fiquei surpresa. Claro que Gu-won surtou ao avistar o lindo e grande anel que a protagonista recebeu, mas antes que o homem arrastasse para fora do saguão, Saran pediu para que ele a deixasse resolver. E com muita educação junto à gentileza, a protagonista dispensou o pedido do príncipe. No fim, ela até consegue o convencer a deixar Gu-won jantar com eles e a noite acabou melhor do que imaginavam. No dia seguinte, Samir deixa o país com uma despedida muito amigável de Saran e Gu-won. Já para Pyung-ha, o dia não começa muito fácil, pois quando ela estava entregando as compras dos clientes, a mulher acabou se machucando na cabine por o avião ter começado a pousar. E à noite, Gu-won teve que ajudá-la a ir para casa. A protagonista ficou animada de ver que tem um homem interessado em Pyung-ha, ainda mais um atencioso como Gu-won. E para ajudar a sua amiga a alavancar as vendas com o intuito que ela receba uma promoção, no dia seguinte as três melhores amigas vão a um spa e discretamente começam a promover o catálogo de produtos que Pyung-ha vende como funcionário, o que dá muito certo. Enquanto isso, Gu-won parece finalmente ter acordado para a disputa pelo hotel com a sua irmã em um jantar com o pai deles. O homem comenta que gostaria de cuidar do aniversário de 100 anos do Hotel King, o que tira o Ah-han da função e a deixa furiosa. Mais tarde, Gu-won se encontra com a protagonista no spa, pois ele queria falar algo muito importante para sua amada e como Saran estava com as suas amigas, acaba que o homem passa primeiro um tempo com todas. Dessa forma, até Gu-won entra na encenação de vendas para que Pyung-ha receba a promoção. Depois que dão uma pausa no teatro, as amigas de Saran aproveitam que ela está distraída para conversar com Gu-won e comentam que se ele gosta realmente dela, deverá se declarar, pois o príncipe continua ligando para Saran todas as noites. Sendo assim, no final de semana, Gu-won convida a protagonista para um jantar e prepara deliciosas refeições para ela. No entanto, antes que pudesse falar sobre os seus sentimentos, acaba acontecendo um acidente na cozinha e os alarmes de incêndio são disparados, o que fez com que todo o lugar ficasse molhado. Mas o que era para ser dado como um desastre foi um momento lindo entre o casal e finalmente tivemos o primeiro beijo. No dia seguinte, vemos que Pyung-ha ficou em primeiro lugar nas vendas e subiu a sua equipe para o topo. Contudo, aquela promoção que a sua superior havia prometido não foi para ela, e sim para sua colega. O que deixou todos surpresos, mas principalmente o Gu-won, que viu de perto o esforço de sua amada que agora estava devastada. Então, mais tarde, ele se empenha em fazê-la se sentir melhor. Depois que tiveram aquela noite maravilhosa, agora Gu-won quer estar perto de Saran a todo momento, então ele leva o seu trabalho para o saguão do sorriso real. E como não é de costume o homem ficar
ficar tanto tempo no local, a equipe da protagonista passa a desconfiar de que estejam fazendo algo errado. Sendo assim, Saran precisa pedir para que Gu-on se retire e o homem fica um pouco magoado com isso. Mais tarde, vemos que a protagonista começa a ficar um pouco mais próxima dos seus colegas de equipe depois de ajudar um que não havia entendido muito bem a pergunta de um cliente estrangeiro. E surpreendentemente, o homem lhe agradeceu depois. Enquanto isso, em uma reunião com o presidente, depois de Hwa-han lhe colocar diversas vezes contra a parede por simplesmente não saber nada sobre o que Gu-on está planejando para o aniversário do hotel, o homem decide pedir para o seu pai para que a partir de agora ele cuide totalmente do Hotel King. O que é, obviamente, visto como uma afronta para Hwa-han, mas o presidente concorda em lhe conceder o ramo se Gu-on se sair bem nessa celebração. Assim que acabou essa importante reunião, Saran e Gu-on decidiram conversar por o homem continuar de cara amarrada. Mas como ele passa um pouco dos limites, se esquivando de um abraço dela, agora sim a protagonista ficou brava. Focando em Hwa-han, vemos que ela já começou a se mexer para não perder o hotel. Dessa forma, mesmo que não esteja na organização do aniversário de 100 anos, Hwa-han manda seu assistente enviar convites para aqueles que ficarão do seu lado na disputa pelo grupo King. Enquanto isso, Gu-on foi fazer uma visita surpresa para a avó de Saran e que bom que ele estava lá, pois quando entrou no restaurante, teve tempo de a impedir de cair no chão ao desequilibrar de cima de uma mesa. Na próxima cena, vemos que Sun-hee foi levada ao hospital, mas a senhora não queria muito ficar no local. De qualquer forma, Gu-on aproveitou para mandar os médicos fazer uma lista de exames em Sun-hee, então suspeitando das intenções do homem, a senhora entendeu que ele gosta de sua neta. Dessa forma, Sun-hee passa alguns conselhos de relacionamento para Gu-on e depois comenta que vai permitir que ele entre na fila de candidatos a marido que ela mesma criou para a protagonista. Em seguida, Saran chega desesperada no quarto do hotel e ela chora ao ver a sua avó, pois a mulher confessa que não vai mais saber o que fazer caso um dia venha a perdê-la. Depois que os ânimos ficam mais calmos, a protagonista vai para o restaurante de Sun-hee como havia prometido para a senhora, para arrumar algumas coisas para quando ela for liberada no dia seguinte. Sendo atencioso, Gu-on escolhe ficar ajudando a sua amada. No fim da noite, o homem dorme no local, pois infelizmente os dois acabaram estragando a energia do restaurante ao tentar desligar a chave de luz para trocarem uma lâmpada. O que obviamente não funcionou e para não deixar a protagonista sozinha, ele optou por ficar. E os dois dormiram em futon separados, mas um do lado do outro. O que na manhã seguinte foi uma surpresa para a avó de Saran, que chegou no local sem fazer muito barulho e os pegou juntos. Sun-hee nem parece que havia recém recebido alta do hospital e foi logo bater em Gu-on. Depois vemos que ela o levou para uma caminhada, assim poderiam conversar sem ter Saran por perto, mas no caminho, Sun-hee deu uma parada ao encontrar as suas vizinhas que obviamente comparavam Gu-on a todo momento com quem elas achavam mais adequado para a protagonista. Logo mais, a dupla chega ao local que a senhora queria e ela levou Gu-on até um lugar em que abria poupanças. Sun-hee abriu uma poupança para imóveis e depositou uma quantia. Ela escolheu pôr no nome de Gu-on e combinou que nos próximos meses o homem que devia alimentar a conta, assim poderá garantir um bom futuro para sua neta e o candidato a marido. A senhora fez isso pois ela é uma das pessoas que não sabe sobre a fortuna que Gu-on carrega e de qualquer forma o homem se sentiu muito querido vendo que Sun-hee também está cuidando dele de certa maneira. E mais tarde a sua neta também percebeu o quanto a senhora gosta de Gu-on, apenas observando a maneira que ela se porta com ele. Na próxima cena, Gu-on ainda não foi liberada a voltar para casa, pois quando foi largar Saran na residência dela, as amigas da protagonista o convidaram para entrar. Pyung-ha e Daeo compraram muita bebida, pois além da comissária não ter recebido a promoção, no caso ela ainda é a aeromoça, Daeo também não recebeu a viagem de 6 dias prometida, mas sim um bate-volta para uma praia que foi muito cansativa e nada relaxante. Gu-on fica surpreso com os relatos e ainda mais quando descobre que o tal título de melhor funcionária de Saran apenas lhe rendeu um broche e nada mais. Ouvir todas essas coisas fez com que Gu-on abrisse um pouco mais os seus olhos para o quanto os funcionários se esforçam e não são recompensados. Então o homem decidiu que mudaria algumas coisas na empresa e também usou seu poder para dar às amigas de sua amada, incluindo ela, uma boa viagem para a Tailândia. E não para por aí, pois assim que voltarem terá um rodízio para que todos os funcionários merecedores sejam recompensados
espaçados com essas pequenas férias maravilhosas. Desde o momento que pediu para Sansik organizar a viagem, o homem começou a agir um pouco estranho com Guon e quando chegou o dia dele embarcar com as meninas, Guon entendeu o motivo. Sansik se nomeou como o melhor secretário do grupo King, dessa forma ele mesmo se inclui na aventura. Ou seja, como Guon havia pego o nome de seu amigo emprestado para se apresentar para as amigas de Saran lá no início, por alguns dias Sansik terá que fingir ser o gerente-chefe. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!